Gabi, coisa de irmão. Vamos começar assim. Qual é aquela coisa que só você e o Ruiter faz, coisa de irmão assim que vocês... Isso é muito nosso. A gente tem piadas internas, talvez, pode ser isso? Pode. A gente tem manias que a gente tem igual, não sei se é genético, se é criação. Por exemplo, a gente tem, sei lá, umas chatices em comum, tipo, fruta gelada, ele não come, eu também não, umas coisas assim. Mas piadas internas também. Nosso filme preferido é o mesmo. Umas coisas assim. Tá. O que você faz, Gabi? Eu trabalho com marketing. Marketing. E como é ser irmã de um esportista? É bem fora do padrão, mas eu não tenho nenhuma outra referência. Só tenho um irmão e ele sempre foi esportista. Então, essa é a única referência que eu tenho. Mas as pessoas acham super curioso, super diferente e sempre ficam super interessadas, assim. E é sempre vivendo expectativas da próxima prova, da próxima competição, qual é o próximo tempo, enfim, é uma eterna expectativa. Você também fez esporte já ou não? Já, a gente sempre fez as mesmas coisas, só que no caso ele sempre amou e eu sempre só fiz, mas a gente sempre fez as mesmas coisas. Tá. Você é mais velha ou você é mais nova que ele? Eu sou 2 anos mais nova. Mais nova. Quando é que você se deu conta que o Ruiter era uma pessoa com deficiência? Então, na verdade eu nunca me dei conta. Pra mim ele sempre foi... Eu não queria usar essa palavra normal, mas ele sempre foi como eu. Ele nunca teve nenhuma dificuldade. Então, na verdade, é uma coisa que eu nem lembro, pra te falar a verdade, assim, eu nunca me dei conta disso. A gente nunca teve nenhum... minha mãe, por exemplo, nunca tratou ele diferente. Na escola ele nunca teve nenhum tipo de tratamento especial por conta disso. Enfim, nunca foi uma questão. Então... como eu também sou mais nova, isso nunca foi tratado assim. Isso sempre foi uma coisa muito natural. E ele sempre conseguiu fazer tudo. Então, isso. Não foi uma coisa que, nossa, um dia eu percebi, ou um dia minha mãe sentou e me explicou. Não. Você nunca viu a diferença entre vocês? Não, nesse sentido, não. Por que você já se emocionou? Em qual sentido? Quando você foi falar do Ruiter, seu olho encheu de lágrimas, o que te emociona? Eu acho ele uma pessoa muito especial, assim, eu acho... Não pela deficiência? Não, eu acho que na verdade a deficiência é até uma coisa que deixa ele mais especial ainda. Porque ele já é uma pessoa que tem muita luz, muito brilho. Ele chega, todo mundo gosta dele, você vê que ele... constrói muitos relacionamentos, assim, ele constrói muitas histórias, ele tem bastante laço, assim. E a questão da deficiência, eu acho que isso só torna ele mais único ainda. Então, eu acho que é nesse sentido, assim. Mas é claro que me emociona, porque ele é meu irmão, né? Afinal de contas, e somos nós dois, assim. Então, ele é a pessoa que, pra mim, que eu sempre posso contar, assim, meu porto seguro. E que eu, sempre quando eu penso, nossa, a quem eu recorreria é meu irmão. Você mora em São Paulo, ele mora em Uberlândia, como é o vínculo de vocês? A gente tem bastante contato, a gente fala bastante. Não sei se ele vai daria a mesma resposta, mas eu falo com ele com muito mais frequência do que eu falo com a maioria das pessoas. Então, e também essa questão de Instagram, assim, como ele aparece bastante, então eu já me sinto muito parte parece que eu tô lá com ele, vivendo tudo. E quando ele some também, eu já fico, deixa eu ver o que tá acontecendo. Mas a gente tem bastante contato, assim. Agora eu pergunto mesmo. Como é o vínculo de vocês? O nosso vínculo é esse, mas é um vínculo muito especial, assim.
E eu sou madrinha da Júlia também. Eu achei isso, assim, um presente. Eu acho que foi o auge desse vínculo, assim. Eu já me sentia madrinha da Luísa também. Mas quando a Júlia, antes dela nascer, que eles me convidaram, eu acho que também coroou, assim, tudo isso que a gente tem. Então esse é um momento especial que vocês já viveram. Você recebeu o convite. Sim, é um dos. Uhum. Me fala um momento desafiador que vocês viveram juntos. Juntos fisicamente? Que vocês estavam juntos, pode ser até conectados. Por exemplo, quando ele some da internet, algo te preocupa. Ah, sim. É desafiador quando ele... sempre quando acontece alguma coisa... Como eu disse, vida de atleta é sempre uma expectativa. E sempre quando alguma coisa é frustrada, eu acho que é desafiador. Mas não só vida de atleta, né? Nossa vida, o ser humano em si tem várias frustrações. Então, óbvio que a gente passa por muitos desafios. E tem vários, assim, eu sempre fico... sempre me dói muito, assim, quando acontece alguma coisa. Por exemplo, a viagem recente que ele foi, que ele tava com dengue. Enfim, são coisas que dói em mim mesmo, assim, que são difíceis. Mas nós dois juntos, assim, é isso, a gente cresceu juntos, então a gente viveu muita coisa, né? E como irmãos mesmo, a gente se apoia em muitos momentos. Então, assim, acho que sempre quando tem algum desafio, a gente tá ali junto. É difícil um específico, porque são tantos. Vocês se acionam quando vocês estão angustiados, tristes, frustrados? Ele é muito difícil me acionar. Porque eu sempre acho que ele se fecha. Então, ele não aciona muito. E aí, mas eu sinto um pouco quando ele não tá bem. Então eu fico tentando tirar alguma coisa. Mas ele é super fechado, ele não me aciona, não. Ele disse na última entrevista sobre o episódio da dengue que ele realmente se fechou. E pensou em desistir, e de fato ele desistiu. Pelo menos por algumas horas ou alguns dias. Você soube disso? Não, como eu disse, ele é muito fechado, assim, ele não... É difícil acessar ele. O que dá pra fazer é sentir que ele não tá bem e falar algumas coisas que você acha que pode fazer sentido com aquele momento. Mas ele se abrir assim, ele não se abre. Eu lembro de 2016, a última pessoa que eu ouvi gritar pra ele foi você, na arquibancada. Quando o árbitro pediu um silêncio, você gritou, vai, Eu já atrapalhei uma prova com isso, meu pai ficou muito bravo. Onde foi? Foi aqui em São Paulo, e aí todo mundo teve que, é óbvio, anularam a saída, e aí todo mundo teve que subir e sair de novo, por minha causa. Como foi viver esse ápice da carreira dele e vocês estavam lá no Rio de Janeiro, na arquibancada? Nossa, foi muito emocionante. 2016, assim, os jogos, nossa, muito, muito, muito. Eu não consigo descrever o que era. E a gente tava, assim, era muito perto, era muita gente. E a gente ficava falando pra todo mundo em volta, ele é meu irmão, ele é meu irmão. Enfim, era muito orgulho, assim. Foi muito especial viver isso com ele, porque eu não assisti muitas competições. Na verdade, eu só assisti aqui, poucas, mas porque essa era muito importante, né? E, enfim, foi bem legal, assim, porque também tava a família inteira. Foi isso. E eu sei que foi um ano muito difícil para ele. E que aquilo foi muito importante.
ele ter conseguido chegar lá, não a medalha em si, assim, mas ele ter conseguido chegar lá e ele ter saído com a consciência de que ele fez o melhor. Então, sei o quanto isso significou para ele, assim. Esse foi um momento especial na natação. E quando ele comunicou, quando você soube que ele ia mudar de modalidade, como foi? Você me perguntou um momento desafiador. Esse foi um momento muito desafiador. Inclusive, no dia que ele fez a prova na última Paralimpíada, eu até fui para um restaurante japonês para assistir. Era um restaurante bem pequeno. E aí eu sentei na frente do chefe, assim, liguei o celular na prova e falei, meu irmão vai competir agora. E aí o Marquinho tinha fechado um menu com vários pratos, assim. Aí a prova foi mais ou menos no segundo prato, enfim. Eu passei o resto do negócio aos prantos, porque eu fiquei muito triste por ele. Não pelo resultado, mas por ele, por como ele devia estar se sentindo e lá sozinho. Enfim, acho que foi um dia bem difícil. Esse. E aí quando eu soube que ele ia mudar, eu achei, assim, por um lado, na hora eu fiquei um pouco em dúvida, mas depois ele explicou e eu achei que foi a melhor coisa que ele fez, porque eu acho que ele ia sempre ficar frustrado, se perguntando e se eu tivesse mudado, se eu tivesse feito outra coisa. E eu sabia que qualquer coisa que ele fizesse, ele ia entregar o melhor dele, sabe? Ele ia dar tudo de si. Então, acho que eu fui até uma das primeiras pessoas a apoiar, assim, a mudança. Ele te falou pessoalmente ou por telefone? Por telefone. Mas eu vi que ele deu um ânimo, sabe? Um novo ânimo, assim. Pegou um fôlego ali. E aí eu vi que isso ia ser uma coisa boa pra ele. Mas não teve nem como ele falar pessoalmente, né? Porque ele decidiu já, chegou fazendo tudo, já mudou. E depois desse dia, como você vê ou como você participa das competições dele, de triatlo? Assim, eu não sei se você reparou, mas eu sou uma pessoa meio voada, talvez. Então é assim, eu acompanho um pouco pelo Instagram, acompanho um pouco porque meu pai me fala e um pouco quando ele me fala. E é isso. E aí quando eu sei que vai ter e tal, eu fico lá acompanhando, assim, vendo. Mas é isso, é muito tenso, né? Domingo teve uma, e as pessoas não postam em tempo real, né? Por exemplo, a Dani, domingo teve. Aí posta, primeiro eu saí. Por que você não posta o resultado logo, assim, né? Em seguida? Eu fico sempre na expectativa, assim, mas não é uma. Eu não consigo. É isso, eu não consigo acompanhar em tempo real, assim, eu não acompanho tão de perto. Por exemplo, meu pai sabe todos os tempos. Todas as datas, todas as próximas provas, etc. Eu acho que eu acompanho mais ele pessoa do que ele atleta. Gabi, e se nada do que ele tem buscado se concretizar? Eu vou estar do lado dele, como eu te disse, assim, para mim o mais importante é ele, assim, como ele se sente, como o bem-estar, assim, a cabeça, se ele tá bem. Por exemplo, se ele tivesse como se disse, que ele pensou em desistir por algumas horas. Se ele decidir em qualquer momento, não quero mais fazer isso, tudo bem, eu vou apoiá-lo, assim. Se nada se concretizar, tudo bem também. Eu acho que, na verdade, o que é concretizar? Porque muita coisa já se concretizou, né? Ele já fez muita coisa. Eu acho que ele sempre entrega o melhor dele, todos os dias. Igual você falou, que é muito doido acompanhar a rotina dele, porque é muito intenso. Então, todo dia ele concretiza, na verdade, né? Todo dia ele dá o melhor dele. E tudo bem também se algum dia ele não der, mas ele concretizou muita coisa, assim. Não sei o que é concretizar. Sei lá, chegar em Paris, por exemplo. Mas não é isso que vai fazer a vida dele ter valido, assim.
Então não vejo isso como uma decepção ou algo do tipo. Não acho isso uma questão, sabe? Acho que o que vale não é um dia uma prova, o que vale é todos esses anos, assim, desde que ele tem 16 anos ele faz isso. 14 anos fazendo isso, né? Todos os dias. Então, isso é muito mais troféu, medalha, enfim, toda essa dedicação do que uma prova, um resultado, enfim. Conversei com o seu pai, conversei com sua mãe, conversei com a Dani, conversei com a Luísa, mas tem um ponto muito forte na família de vocês. Vocês falam muito sobre valores humanos. Não tanto sobre conquistas, sobre medalhas. É como se vocês valorizassem muito a jornada e não só o ponto final. Quais são os valores principais da família de vocês? Aqueles que seus pais te ensinaram. Bom, primeiro de tudo, sempre respeito, sempre... Eu não sei qual seria a palavra para isso, assim, mas nossos pais sempre ensinaram a gente a ser muito honesto, sempre a fazer as coisas pelo caminho certo. Nunca pelo caminho fácil, sempre pelo caminho certo. Então, sempre escolher o que é certo. E sempre ter muito respeito, sempre ajudar as pessoas. E é isso. E nessa jornada toda, qual o impacto que a gente está deixando? Qual a diferença eu estou fazendo aqui no meio que eu estou? Porque fazer as coisas a qualquer custo, eu não acho que é uma coisa que vale a pena, assim, pelo menos para mim, do que eu acredito como meu propósito, como meu valor, não é uma coisa que vale a pena. E isso vem muito da nossa família de fato. Então, você pode ver que meu irmão está sempre se preocupando com todo mundo que está ao redor dele. E é isso, respeito, ética, ajudar os outros, amar os outros, e fazer o que é certo, sempre. Para fechar, Gabi, como é que você, resumidamente, descreveria o Rui? Ele te descreve como meu orgulho. Ele é o meu também. Bom, descrevo ele como uma pessoa engraçada, alegre, muito disciplinado, que coloca todo mundo na frente dele mesmo, inclusive, que quer dar conta de tudo e de todos, que quer abraçar o mundo, que tem um coração gigantesco e que você sempre pode contar. Meu irmão é sempre a pessoa que você pode contar. Se eu falar pra ele, preciso... qualquer coisa mirabolante que você imaginar, eu sei que eu posso contar com ele. Sei lá, se eu tiver algum desafio pessoal, se eu precisar de alguma ajuda, se eu precisar de algum conselho, mas também se eu precisar só de uma parceria, assim, por precisar, de companhia, eu sei que ele vai estar ali. Então ele é a pessoa que você pode contar sempre. Ele é aquele telefone que no momento de angústia você ligaria. Ele é a pessoa que você ligaria a hora que precisasse. Sim, é ele. Acho que ele é a minha pessoa. Legal. Obrigado, Gabi. Foi? Como foi? Foi tenso, difícil. Segurei aqui pra não chorar. Diz que eu vou pro boteco, bebo até encher o caneco. Chego dando os peterecos, gritando e quebrando os trapos. Chamo o gano de marreque. É mentira dela.
E eu levanto no meio da madrugada, vamos quase da empregada, eu tô vendo uma cuidada que agora tô no ano, você bebendo assustada. É mentira dela.